Estamos gravando? Estamos no ar? Então, um salve aos poucos torcedores e torcedoras vascaínos e vascaínas que acompanham o canal Vasco para Poucos. Saudações vascaínas para todos nós. E hoje a gente vai comentar, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, sobre qual é o tema da nossa gravação de hoje. De vez em quando não liga para barulho não, tá, gente? A casa é cheia, aqui a gente faz tudo sozinho e de vez em quando tem dessas coisas mesmo. Vai lá, vai... A gente vai ter voz, vai ter cachorro, vai ter criança, vai ter gente entrando, você não tem problema não. Liguem não. Por isso que é para poucos. O programa aqui não é para muita gente não. E tá aí o nosso tema de hoje. Vamos falar dos 3 P's do gigante, né? Os 3 P's que estão aí entrando, né, muito fortemente no dia a dia do nosso Vasco. O Vasco, na última quarta-feira, teve uma vitória importantíssima, belíssima, sobre o Fortaleza. Inclusive, vale salientar que até agora, né, e eu falava isso na segunda edição, o Fortaleza é um clube muito mais bem estruturado que o Vasco, é um clube que tem participado muito mais recorrentemente de campanha, de competições internacionais. É um clube que tem um treinador que acompanha eles há muito tempo, é um clube que tem conseguido aí se colocar muito bem no Campeonato Brasileiro, mas nos 3 jogos que tivemos no ano contra o Fortaleza, nós sofremos 0 derrota, nós tivemos 2 empates, 1 vitória, marcamos 5 gols, sofremos 3, e na hora da decisão, que foram os pênaltis pela Copa do Brasil, nós avançamos, o Fortaleza ficou para trás. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa reconhecer que atualmente, e por isso que é importante a gente manter o nosso coração quente, porque sem paixão o futebol não vive, mas a gente precisa ter discernimento para manter o olhar frio quando a gente analisa Vasco da Gama, o nosso clube, a história, aquilo que diferencia esse clube dos demais clubes que compõem o Brasil. A gente precisa manter uma frieza no olhar bastante gélida, para a gente não confundir as coisas. Então o Vasco passa por uma situação muito difícil, é uma situação pela qual clubes como Fortaleza, Atlético Paranaense e outros clubes aí que não têm a história e o gigantismo histórico que o Vasco tem no futebol brasileiro hoje estão à nossa frente. A gente precisa aceitar isso como uma realidade, né? E não ficar debatendo. Inclusive, sempre disse, sempre defendi a ideia de que aceitar a doença é o primeiro passo para a gente se curar dela. E o Vasco vem doente aí para ser bonzinho pelo menos há 20 anos. Mas é muito mais que isso, tá, gente? A gente vem de gestões muito ruins, muito fracas, até mesmo quando o futebol era formado por gestões amadoras. Nós tivemos gestões muito ruins, muito inoportunas, muito impertinentes no Vasco. Então, há décadas o Vasco consegue sobreviver aí, sabe-se lá, São Januário como, né? Porque a gente patina em administrações ruins, mesmo quando a administração de todos os grandes clubes do futebol no Brasil também eram amadoras, né? Então, mesmo quando se batia na mesa, se gritava, se fazia aquele show, até ali o Vasco já era mal administrado, né? Já cometia muitos equívocos, né? E mesmo para quem veio para gerir o Vasco como padaria da esquina, como os gestores passados já fizeram essa analogia, se fossem gerir padarias da esquina, as padarias teriam falido, né? O Vasco não faliu porque ele tem um passivo aí dos seus milhões de torcedores espalhados entre o Brasil inteiro e muitos tantos fora do próprio Brasil, e dos 5 grandes clubes brasileiros, né, ao lado de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo e Vasco, aquele que realmente conseguiu suportar o que nenhum outro teve que passar. Sabemos que alguns com boas ajudas, né, sacrificando até outros clubes tradicionais, também clubes de origem portuguesa, mas que não tiveram um processo
tão duro porque contaram com benesses que, enfim, eu não vou ficar aqui me alongando sobre quais sejam, mas que todo mundo que tiver um pouquinho de discernimento aí e deixar a paixão ali para a hora de torcer sabe quais foram as benesses para que outros clubes grandes como nós não tenham passado por situações muito próximas como a nossa. O fato é que nós passamos, né, é secular a história da luta do Vasco contra uma visão bem negativa por parte da grande imprensa, por parte da, da, do modelo, né, xenofóbico existente aí no país e principalmente pelas causas que o Vasco escolheu abraçar ao longo da sua história, que infelizmente hoje eu tenho uma tristeza muito grande em dizer que boa parte dessas causas, se fossem para a gente lutar hoje, a gente teria uma parcela significativa da torcida que se colocaria contra, né? São aqueles torcedores que quando o Vasco faz ações belíssimas que têm tudo a ver com as causas pelas quais o Vasco luta, chamam o Vasco de ONG de forma pejorativa, que quando o Vasco faz homenagem a efemérides ou a datas que são importantes contra o preconceito, contra a desigualdade, né, pela equidade, pela igualdade, pela justiça. São pessoas que vão lá comentar dizendo que o Vasco precisa ter time de futebol, que não precisa ligar para isso. Ou seja, eu tenho severas dúvidas, né? Isso aí é uma opinião bem pessoal, podem botar o meu CPF na conta, mas eu tenho severas dúvidas de que o Vasco, de fato, ele, ele realmente em 2024, ano que a gente completou e completa e celebra e fica muito feliz pelo centenário da resposta histórica, eu fico muito triste porque eu acho que se a gente tivesse que fazer uma resposta histórica agora em 2024, a gente não seria apoiado por um percentual muito grande da torcida do Vasco, infelizmente. Mas coisas que acontecem e a gente vai falar aí desses três P's, né? Profissionalismo, política e paixão que estão dentro do Vasco e que estão conosco aí depois dessa belíssima vitória que mantém a gente aí fora da zona do rebaixamento, com expectativas de que a gente consiga aí pontuar um pouquinho mais até a volta da janela, até a abertura da janela, perdão, e com isso a gente possa realmente manter-se mais um ano na Série A. Eu acho que o importante para mim é que o Vasco consiga ficar 3 anos consecutivos na Série A, começando a fazer isso de forma menos sofrida, começando a fazer isso de uma maneira que o Vasco não flerte com a zona do rebaixamento, para que o Vasco possa começar a retomar sua grandeza. Mas isso vai levar tempo, gente. Quem quer isso rápido de uma hora para outra, desculpa, isso não vai acontecer, tá bom? Mas, enfim, vamos entrar aí nos nossos tópicos, vamos começar aí com o primeiro P que a gente fala, é o profissionalismo. Ele já traz consigo o segundo P, que é a questão da política. E eu acho curioso, né, que assim, a gente teve muita esperança mesmo. Eu sou um defensor da transição do modelo de gestão do Vasco, principalmente o modelo de gestão de futebol do Vasco, para um modelo mais profissional, para um modelo que saísse mesmo da associativa. Eu fiz campanha pela Sociedade Anônima do Futebol, eu votei pela mudança do estatuto e continuo achando que foi acertado. Então não adianta vir a galera aí que participa aí de outras lives, enfim, eu não quero briga com ninguém, pelo contrário, eu quero continuar sendo bem pouco conhecido para poder dar as minhas opiniões sem ter rabo preso com ninguém, mas que chamam a gente de safistas, esses neologismos aí a fim de ofender sempre as pessoas. E eu continuo achando que o Vasco, sim, a chance desse doente que é o Vasco, que é um ente carinhoso, um ente amado muito grande para mim, eu continuo achando que a única chance que a gente tem de voltar ao que a gente já foi e que não somos mais hoje, é preciso ter esse olhar frio para encarar isso, é através da instituição dessa possibilidade da Sociedade Anônima do Futebol. Infelizmente, né, a Sociedade Anônima de Futebol que foi instalada no Vasco mostrou-se realmente um fracasso, né? A gente foi comprado aí por uma empresa que tem questões judiciais muito severas,
tem muito a dever e a explicar à justiça. E, bom, paciência, acontece, a gente não tem muito como adivinhar. Eu, pelo menos, não tenho bola de cristal. Eu só não uso a minha bola de cristal, que eu não tenho, quando ela me convém. O que acontece às vezes é que as pessoas usam bola de cristal, e isso eu sou muito crítico à torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco gosta de se diferenciar das demais torcidas, mas age muitas vezes com o mesmo teor passional, que leva inclusive a atitudes bastante estúpidas, quando a bola de cristal convém, né? Então, quando chega um jogador que eu não conheço, eu vou atrás de fontes, né, seguras aí, de canais que eu realmente acompanho, né? Eu diria que principalmente hoje eu tenho aí como uma fonte segura o blog do Garone. Às vezes eu vejo quando, né, está disposto a falar do Vasco o Fernando Campos, é, o próprio o Vasco Analytics, que fala um pouco sobre time, sobre posicionamento tático. Enfim, como eu digo, essa live aqui ela não vai falar sobre tática, não vai falar sobre jogos, não vai ser pós-jogo, não vai ter nada disso, porque eu sou só um torcedor. E eu torço pelo Vasco. Então, quando chega alguém que eu não conheço, eu prefiro que ou eu veja ele começar a jogar, ou eu vou escutar alguém que entenda um pouco mais, que talvez tenha acompanhado a trajetória desse atleta. A torcida do Vasco não, ela usa a bola de cristal para vaticinar alguns atletas que vão dar problema mesmo. A gente está no momento em que, nos últimos anos, realmente a gente vive de apostas. Então, assim, é muito mais fácil virem jogadores que não vinguem do que vir jogadores que vingam, né? Mas, assim, os que vingam vingaram bem, né? Como foi o caso do Nenê, como foi o caso do Germancano, como é o caso do próprio Pablo Verrete, e como são algumas contratações que estão aí vindo, inclusive, desde a época da SAF, ainda antes da gente saber que era essa furada toda. Então nós temos aí Léo Jardim no elenco, nós temos o Paulo Henrique, nós temos o Léo, né, que é o zagueiro que não pode chorar, né? Embora o Cristiano Ronaldo, quando perde um pênalti, ele chorando, aquilo deixa a gente tão feliz, né? Que fofura o Cristiano Ronaldo chorar, né? Como é bonito ver a competitividade do Cristiano Ronaldo tomar conta dele, né? Como é lindo a gente ver esse gesto de humanidade, esse gesto de humildade, esse gesto de amor pela competição vindo de um atleta tão icônico e tão magistral, melhor falando, tão potencializado quanto é o Cristiano Ronaldo, e é lindo, a gente bate palmas, a gente fica muito feliz quando ele chora, né, ao perder um pênalti, né, na Eurocopa. Agora, quando é um jogador nosso que chora, aí não, aí a gente não tem pena nenhuma, aí a gente fala que é fraqueza mesmo, aí a virilidade masculina ela vem à tona e diz: homem que homem não chora, quem segura a braçadeira de capitão não pode chorar. Que bem que fez ao Léo tirar a braçadeira de capitão, como se o que atrapalhasse o Léo fosse a braçadeira de capitão, né? Quando na verdade o que atrapalhava o Léo eram sistemas completamente que deixavam a zaga exposta, né? E o Léo não raro muitas vezes fez o Maicon jogar bola, né? E o Maicon, ele não teve, né, por parte do torcedor do Vasco, ele precisou fazer muitas merdas, muitas besteiras, cometer muitos equívocos para ele sofrer a perseguição que o Léo sofreu com muito menos erros, né? Isso é um padrão que a gente conhece já no Brasil, né, que determinadas pessoas, por algumas características, podem errar muito mais vezes, enquanto outras que têm características diferentes, aos primeiros erros já são absolutamente criticadas e crucificadas. Mas a gente não pode dizer que isso existe no Vasco, o time da resposta histórica, né? Embora quem esteja lá dentro e acompanhe a arquibancada e acompanhe principalmente a social do clube, que é uma área muito tóxica, é uma área assim muito difícil de conviver, é uma área muito difícil de ver jogos, né? Tem aí os personagens que surgem aí, enfim, que as pessoas dão like, que vão aí para podcasts, que ganham, né? Se aproveitam disso, né? Viram realmente personagens ilustres do Vasco da Gama que frequentam a social e tornam aquele ambiente um ambiente bastante poluído, né? Do ponto de vista de energia, do ponto de vista de ambiente mesmo, né? Quem frequenta São Januário com a frequência que eu tenho a felicidade de poder frequentar, sabe que existem muitas coisas no Vasco que estão presentes, que significam situações que o Vasco lutou contra e ele é contra na sua história, né? Mas eu sigo acreditando que as pessoas elas passam e a instituição fica, né?
De todo modo, o Cristiano Ronaldo chorar pode. O que não pode é um zagueiro nosso chorar. O Cristiano Ronaldo já conquistou o mundo, já conquistou tudo, e eu não tenho dúvidas que vão vir aquelas pessoas que não estão dispostas a pensar o básico, achar que eu esteja comparando o Cristiano Ronaldo com o zagueiro Léo do Vasco, né? Pelo amor de Deus, né? Que coisa louca, né? Eu já acho completamente uma loucura tentar equiparar Cristiano Ronaldo com Lionel Messi. Para que nós temos que comparar se nós podemos ver os dois jogando contra, né? Jogando pelas suas seleções, pelos seus clubes, pelas suas conquistas? Eu já acho maravilhoso, eu desfruto disso, né? Quanto mais comparar Cristiano Ronaldo com qualquer jogador brasileiro. Agora, é fato que nós ficamos muito comovidos e ficamos muito tocados e nos sentimos muito representados quando Cristiano Ronaldo solta as suas lágrimas, diferente de quando outros jogadores brasileiros soltam suas lágrimas em momentos de tensão, de emoção, né? Porque o jogador brasileiro, enfim, ele não é um ser humano, ele é uma máquina, ele tem que entrar ali para produzir, fazer gol, evitar gol a depender da posição dele, ponto final, acabou, a gente não tem espaço nenhum aí para a saúde mental do jogador brasileiro. Agora, quando é a Simone Biles, quando a gente vê outros atletas que param de competir pela sua saúde mental, aí a síndrome de vira-lata dos brasileiros, ela vai muito forte, a gente bate palma, porque o que acontece no mundo lá fora, a gente está aí para bater palma mesmo, né? Aqui dentro é que a gente realmente tem que cair dentro e descascar qualquer um que se atreva a demonstrar suas emoções. Imagina ainda mais num esporte tão viril, né? Onde a nossa masculinidade é posta à prova o tempo inteiro, né? Imagina um jogador chorar, né? Isso que realmente faz com que o jogador não mereça mais ter nenhuma chance. De todo modo, voltando ao nosso P aqui principal, nosso ponto principal, que é o profissionalismo, a gente foi para um caminho profissional ruim, numa empresa muito ruim, que demonstra que, para além da incompetência, tem também uma questão ética aí profundamente comprometida e que precisa ser resolvida. Mas o fato é que a gente foi para um caminho profissional, né? Quer seja com o Luiz Melo como CEO, quer seja com o Paulo Bracos como diretor executivo, quer seja como o Lúcio Barbosa como CEO, quer seja como o Alexandre Matos como diretor executivo, ou depois o Pedro Martins, enfim, o fato é que aquilo é uma gestão profissional. O problema maior, a meu juízo, é que as pessoas acreditam que o profissionalismo é uma coisa perfeita e é isento de erros. Inclusive, indo além, já pegando um pouquinho do segundo P que a gente tem para falar, que é a política, né? A ideia de que o profissionalismo não tem política. E aí eu vou perguntar a você, aos poucos que aqui me assistem, como é que é o trabalho de vocês? Porque, assim, nas minhas experiências profissionais, em mais de 20 anos de trabalho profissional dentro do mundo corporativo, o que eu mais vi foram situações políticas, escolhas políticas para determinados cargos, para promoções, para questões dentro da empresa, para distribuição de grandes projetos ou pequenos projetos, para montagem de times multifuncionais, multidisciplinares para projetos. O que eu mais vi foi politicagem. Foi gente que almoçava com o chefe, gente que visitava o chefe, fazia jantar em casa para o chefe. Sabe, porque isso é política. Isso é política. Não sou contra a política, não. Né? Aliás, sabe-se lá o Brasil que viveu quando resolveu ser contra a política. Né? Não sou contra a política, faz parte do mundo. Viver é um ato político. Né? Dar a sua opinião é um ato político. Estar aqui debatendo o Vasco é um ato político da minha parte. Então a política é isso, é essa negociação, é essa capacidade que a gente tem de ir negociando com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente transmitindo confiança a elas para que possa haver trocas. Enfim, para que elas possam se melhorar com o nosso apoio, a gente possa melhorar com o apoio delas. E claro, isso vai depender da ética de cada um. Não existe uma ética pré-definida que faça parte da vida de todos nós. Não, cada um tem a sua relação com a ética. Cada um tem a sua relação com o ethos, que habita em si, e tem as suas elasticidades das suas éticas. Então, claro que a política, assim como qualquer outro aspecto do mundo profissional, do mundo existencial, ela pode ser uma política boa, pode ser uma política ruim. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que dentro das grandes corporações, das corporações globais,
das grandes corporações brasileiras, das corporações médias brasileiras, das pequenas e microempresas brasileiras, dos pequenos negócios, dos pequenos canais de YouTube, dos canais que estão aí acompanhando o Vasco, existe política. Então, achar que o Vasco ia ser uma sociedade anônima de futebol e que por isso não haveria política, desculpa, gente, é uma ingenuidade que todos que reclamam disso hoje me parecem terem tido, e que essa ingenuidade em específico eu não tive. É óbvio que haveria política dentro da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, porque há política dentro de qualquer sociedade anônima ou dentro de qualquer sociedade limitada. Né? Há política na troca com as pessoas. Então, viver em sociedade é um ato político. Então, é importante entender que o profissionalismo ele não abre mão, ele não traz o P de perfeição. O P de perfeição não está aqui nos 3 P's mais importantes para o Vasco, porque dentro do mundo profissional ele não existe. Ele não existe. O mundo profissional ele está longe de ser um lugar em que a gente possa considerar justo. O mundo profissional, a não sei que vocês vivam aí num trabalho que é muito legal, é muito bacana, mas o que nós temos vendo aí, né, são recordes e mais recordes sendo quebrados de pessoas com síndrome de burnout, de pessoas afetadas pela sua saúde mental pelos seus empregos, de pessoas assediadas profissionalmente, de pessoas assediadas sexualmente dentro dos seus trabalhos. O que nós vemos crescer aí no mundo profissional são notícias muito negativas. São empresas que dão mesa de ping-pong para o colaborador, como eles chamam, porque não é mais empregado, agora é colaborador. Eu não sou colaborador, eu sou empregado. Quando eu me contrato, eu sou empregado, eu não estou colaborando com nada. Eu estou vendendo ali o que eu faço, o meu esforço, né? E estou recebendo em troca aquilo que eu acho que seja justo para mim, o que eu necessite naquele momento, né? Mas as empresas elas dão para o colaborador a mesinha de ping-pong, a mesa de totó, o fliperama, o videogame, o espaço para descanso, a chopeira para você beber um chopp. Mas quando você sai dentro do seu ambiente de trabalho para fazer tudo isso, você é criticado. E você é visto como alguém que não está comprometido com o seu trabalho. E aí a política passa a ser contra você. A política que existe dentro da tua empresa, dentro da tua profissão, passa a ser contra você. Porque você está fazendo aquilo que antes fora vendido para você como benefício. Né? Mas você não tem tempo para usar esse benefício, porque você fica ali trabalhando 8, 10, 12, 14 horas e os vídeos estão aí para quem quiser ver no TikTok, para quem quiser ver no ex-Twitter, para quem quiser ver no Instagram, de profissionais que se vangloriam disso, né? Porque vivemos a época, inclusive, em que a burrice ela passou a ser algo capaz de gerar orgulho nas pessoas. A estupidez hoje ela não tem mais pudor em existir. As pessoas estúpidas elas se orgulham da sua estupidez. Então nós vemos aí empresários falando com muita alegria, com muito orgulho de como colocam as suas equipes para trabalhar em 14, 16, 18 horas, sem remuneração a mais por isso, pelo contrário, porque elas têm aquilo que é chamado de sentimento de dono. E me desculpa, eu profissionalmente falando, eu não costumo ter sentimento de dono porque eu não tenho os privilégios do dono. Para eu ter sentimento de dono, eu preciso ter o privilégio do dono. Então eu tenho sentimento de dono aqui nesse canal que eu falo para poucos vascaínos. Agora, no meu trabalho, eu não tenho sentimento de dono porque eu não posso ter o sentimento daquilo que eu não sou, né? Então, mas os empresários estão aí o tempo inteiro dizendo. Então, essa digressão serve para quê? Para a gente entender e avaliar, pessoal, que assim, dentro do Vasco SAF, como dentro do Cruzeiro SAF, como dentro do Botafogo SAF, como dentro do Coritiba SAF, como dentro de qualquer SAF, como dentro dos times que foram comprados lá, o City de Manchester, como foi comprado o Paris Saint-Germain e outras equipes aí pelo mundo que foram compradas, como os petrodólares que estão aí sendo injetados nos clubes da Liga Árabe. A política ela existe, pessoal. Não tem essa. Então o profissionalismo ele não é sinônimo de perfeição. Pelo contrário, o profissionalismo é isso. O profissionalismo é quando coisas demoram a acontecer, porque não são cedidas a pressões. As empresas não cedem a pressões. Muitas vezes pressões muito fortes. Muitas vezes nós temos empresas aí que são de capital aberto, empresas que são organizações e entidades privadas que sofrem pressão do governo. E não cedem.
e disputam, e puxam, e vão lá e esticam essa corda. Esse é o mundo profissional, pessoal. O mundo profissional não atua na pressa, ele atua na pressão. O mundo profissional é desorganizado. Ou você vai dizer para mim que a sua empresa é organizadinha do início ao fim, nunca deu nada errado, nunca atrasou um projeto. Gente, o que mais tem aí na justiça comum são pessoas entrando contra empreiteiras, contra construtoras, porque o projeto não saiu na data certa. Os caras pedem 3 anos para entregar um apartamento, levam 5, 6. Dobram para não entregam. Isso é um mundo profissional, pessoal. Esse é o mundo profissional. E dentro do mundo profissional, não tem dúvida de que você, que está me dando a honra de ser um dos poucos que me escuta, ou uma das poucas que me escuta, você está fazendo o seu melhor para a sua profissão sair certa. Dentro da sua ética, dentro do seu compromisso. Você está fazendo o melhor. Só que o mundo profissional não é perfeito. O mundo profissional, ele é pressionado por todos os lados. E, obviamente, que profissionalizar uma instituição que é baseada na paixão vai dar problema. A gente tem aí uma grande influenciadora que surgiu da área do segmento econômico, voltado para as pessoas que não tinham educação econômica, trazendo informações de maneira muito didática, muito próxima das pessoas que vivem a realidade dura, né, de não ser um abastado no Brasil, que sofre ataque de torcedores, de pessoas apaixonadas por uma instituição bancária. A gente vive num país onde pessoas são apaixonadas por uma instituição bancária. Isso é um absurdo. Mas os absurdos acontecem e os absurdos existem e nós precisamos aprender a conviver com eles. Assim como demitir um treinador com 4 jogos é um absurdo. Isso é um absurdo, demitir um treinador com 4 jogos. Agora, nas circunstâncias em que o Vasco se encontrava diante da estreia desse treinador e conforme as coisas evoluíram nos 3 jogos seguintes, foi necessário e benéfico para o Vasco cometer um absurdo. E que bom que o absurdo foi cometido, porque agora a gente está redirecionando a rota. Agora, o fato de que tenha sido um acerto o cometimento de um absurdo não faz do absurdo deixar de ser um absurdo. Porque hoje nós temos no Vasco da Gama o clube com a demissão do ex-treinador Álvaro Pacheco, nós temos no Vasco da Gama o clube que mais trocou de técnico no século. O Vasco de 2001 para cá, no século XXI, entre os 12 clubes considerados grandes do Brasil, é um clube que já teve 54 treinadores. 54 treinadores. Uma média de mais de 2 treinadores por temporada. Tivemos temporadas que chegamos a ter 4 treinadores. E não é por acaso que até o último soluço que nós tivemos nesse século de alegria tenha se passado um ano inteiro, mais de um ano, com o mesmo treinador. E mantendo, quando o treinador esteve doente, que foi o Ricardo Gomes, em 2011, a sua comissão técnica à frente do trabalho, através da pessoa do Cristóvão Borges. E do fato de que o Vasco mudou 54 vezes de ideia sobre o treinador, desconsiderando interinos. Essa conta, ela desconsidera interinos e ela está numa matéria do blog do Rodolfo Rodrigues na Placar, né, do dia 21 de junho desse ano. Do fato de que nós trocamos de treinador, sem contar interinos, 54 vezes, isso não nos livrou de 4 quedas para a Série B. Isso não nos livrou de disputar 5 vezes a Série B. Isso não nos livrou de, em algumas vezes na Série B, chegar à última rodada com chance de não subir e numa delas não ter subido.
E não é por acaso, de novo, que o soluço de alegria que tivemos nesse período desse século foi com o trabalho contínuo. Então, gente, do fato de que foi acertado, de que o Álvaro Pacheco não tinha mais nenhuma condição para seguir à frente do trabalho, ao que ele se propôs a fazer aqui no Vasco, e ele foi demitido, e que bom que ele foi demitido, porque entrou um treinador que ainda é interino, mas que conseguiu dar ao clube o que os últimos treinadores não conseguiram dar, padrão de jogo, e tudo isso que os outros canais falam, porque eu não vou ficar aqui falando, porque eu não sou especialista no assunto. O fato de ter dado certo essa 54ª demissão no século não faz de que um treinador se demitido em 4 jogos deixe de ser um absurdo. Porque é um absurdo. É um absurdo do início ao fim. Da escolha que foi feita, das avaliações, né? Como é que isso foi mapeado, como é que isso foi feito, quem foi que decidiu, quem foi que definiu, quem foi que achou que era uma boa, quem foi que achou que tinha tempo para que um treinador português chegasse aqui. Porque seu Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, foi muito questionado. Seu Abel Ferreira foi chamado de burro. Seu Abel Ferreira no Palmeiras não foi tratado como herói logo no início. E é atualmente o treinador mais campeão da história do Palmeiras. Um dos treinadores, se não o mais longevo que tem na história do futebol brasileiro atual. Ou é mentira minha? Ou vocês vão dizer que quando o Álvaro, o Abel Ferreira chegou, todo mundo adorava o Abel Ferreira lá no Palmeiras. Que a turminha do amendoim lá do Palmeiras, que é mais ou menos o que a gente vive na social do Vasco hoje, não criticou pra caramba. Quando ele perdeu, não quis colocar ali a cabeça dele pra ser demitido. É claro que foi. Então, gente, é importante a gente entender que no profissionalismo a gente convive com absurdos. E a gente precisa entender como é que a gente convive com esses absurdos. Um dos absurdos foi ter sido necessário entrar com uma ação na justiça para que o Vasco pudesse não estar nas mãos de profissionais que, além de incompetentes, têm que saber com a justiça sobre questões éticas, jurídicas, legislativas muito graves, acusações muito graves. E foi um absurdo. Por uma gestão que entrou, que em nenhum momento se propôs a trazer o futebol de volta para a associação. Então, o que é importante para o torcedor entender é que profissionalismo não é sinônimo de perfeição. Use o exemplo do seu trabalho. Se você não trabalha, use o exemplo da sua entidade de ensino. Se você é só um estudante, use o exemplo da sua entidade de ensino. Dá tudo certo? Na hora de pegar o equipamento, na hora de pegar o papel, tá tudo certinho? Ou você fica pau da vida porque não entrega? A Supervia, que comanda os trens do Rio de Janeiro, é da iniciativa privada, é profissional. Pergunta para alguém que paga o valor da passagem dos trens urbanos aqui do Rio de Janeiro se ela é perfeita. O metrô que a gente utiliza aqui no Rio de Janeiro, que consegue ter a façanha de ter 3 linhas compartilhando 10 estações. O que por si só já é um absurdo. 10 estações são compartilhadas por 3 linhas. A linha 1, a linha 2 e a linha 4. Linha 4 essa que, na verdade, é apenas uma extensão da linha 1. E o metrô é uma empresa privada profissional. Entrega um serviço de qualidade para a gente, ao preço que ele cobra. Então, pessoal, vamos sossegar um pouquinho o coração e entender que profissionalismo não é sinônimo de perfeição. Profissionalismo é sinal de ter gente profissional fazendo e atuando nas frentes em que a gente precisa. Você não contrata uma pessoa no mundo profissional, nenhuma empresa quer ter um turnover. Sabe o que é turnover? É quando você pega e demite, faz giro das tuas equipes. Nenhuma empresa quer um turnover alto. O Vasco tem um turnover de treinadores altíssimo. É o maior do século.
E não à toa, dentre os 12 clubes, é aquele que mais caiu. É aquele que mais vivencia experiências negativas de futebol. Vocês acham que isso é coincidência? Não é. Então, gente, primeiro, para de maldizer a política dentro do Vasco. O Vasco tem que ter política dentro do Vasco. O Vasco tem que romper com a política canalha que existe no Vasco há mais de 40 anos. É com a política canalha que apaga a luz para vencer a eleição. É com a política canalha que bota a urna para gente morta votar. Essa política canalha tem que sair de dentro dos bastidores do Vasco. Seja ele o associativo, seja ele na sua versão SAF. Agora, política dentro do Vasco, negociação com a oposição, pensando no melhor para o clube, o Vasco precisa, assim como todas as instituições precisam, sejam elas de ordem esportiva, de ordem institucional, sem fins lucrativos, ou organizações com finalidade lucrativa, ou SAs, ou organizações limitadas. A política é necessária dentro do mundo das organizações, dentro do mundo profissional. E o Vasco hoje tem a gestão que, pelo menos a meu juízo, de todas as gestões que eu já vi atuarem no Vasco da Gama, nós temos a gestão mais preparada para implementar um modelo profissional dentro do Vasco. É isso que eu acredito. É uma gestão que herdou, sim, heranças malditas, mas que soube validar as heranças que não foram malditas que vieram de gestões anteriores. É importante a gente aplaudir e a gente dizer que, sim, é muito bom a gente ter o potencial construtivo e a gente vivenciar aí a esperança de ter um novo estádio São Januário, capaz de abarcar a nossa torcida do tamanho que ela merece, e ter sido conquistado simbolicamente por um jogador na presidência, como é o Pedrinho, apaixonado pelo clube, já tendo dormido, inclusive, como ele tantas e tantas vezes repete, debaixo das arquibancadas do Vasco. Mas o potencial construtivo não começa na gestão do Pedro Paulo. Ele começa na gestão de Alexandre Campelo, contra quem eu tenho severas críticas, que eu acho que fez uma gestão péssima no Vasco. Para mim, o pior presidente do Vasco, que golpeou o Vasco como nunca o Vasco antes havia sido golpeado. E ela continua também na gestão Jorge Salgado. E o profissionalismo é saber aproveitar o que veio certo e não destruir o que veio antes. É aproveitar, e a gestão de Pedro Paulo, junto com os profissionais que estão lá dentro, souberam aproveitar isso, arrumar, entrelaçar as pontas, desfazer os nós, negociar politicamente para que hoje nós possamos estar comemorando o potencial construtivo. Então, gente, parem de acreditar que profissionalismo é sinônimo de perfeição. Profissionalismo também erra. No seu trabalho você erra. No seu trabalho seu chefe erra. O CEO erra. O CFO erra. O gerentão do RH erra. O teu par erra. O teu supervisor, a tua head, o teu head erram. Profissionalismo não significa perfeição. Profissionalismo significa pessoas que sabem o que fazer estando nos seus melhores lugares. Isso leva tempo, ainda mais para um clube que passou o século todo até agora, trocando pessoas de maneira desordenada, como é um exemplo no caso dos treinadores. Mas isso acontece em todas as esferas. Então, o profissionalismo e a política, que são os dois primeiros P's, eles têm que estar aqui dentro. O que a gente tem que parar é com a política canalha. A gente tem que parar de usar as nossas mãos para aplaudir séries de mãos que destruíram o Vasco da Gama de forma ilegítima, de forma criminosa. Agora, a política, no seu conceito, na sua essência, tem que existir sim dentro do Vasco. E hoje, eu reitero, eu acho que o Vasco tem, na sua gestão, aquela gestão de todas as que eu vi. Eu acompanho futebol desde 1986 e escutei muita história sobre gestões do Vasco, do meu avô, que acompanha São Januário desde 1927. Eu não tenho dúvidas
de que hoje nós estamos com a gestão mais preparada para profissionalizar o Vasco da Gama. Quer seja na sua versão associativa, quer seja na sua versão Sociedade Anônima de Futebol. Porque trabalha com profissionais, porque escolhe profissionais para colocarem eles nos seus lugares certos e espera que eles possam trabalhar da melhor forma possível. Agora, dentro do mundo profissional, as apostas acontecem, elas existem. Então tratamos aqui sobre os 2 primeiros P's do Vasco. E vamos tratar agora sobre o terceiro P, né? Então a gente já tratou sobre a política, já tratamos sobre o profissionalismo e vamos tratar aqui sobre o terceiro P do Vasco, que é a paixão, né? Esse sentimento tão lindo, esse sentimento tão consagrado, esse sentimento tão eloquente para o torcedor, que o torcedor utiliza dele para justificar tudo, né? O torcedor utiliza ele para justificar absolutamente tudo. Então, assim, para ir ameaçar torcedor é porque os torcedores são apaixonados, para ir ameaçar jogador é porque os torcedores são apaixonados, para ir bater nos ônibus, para não deixar o jogador dormir a véspera de jogo, para invadir casas, para pressionar dirigentes, para colocar medo, para xingar jogador antes dele começar a jogar, sem nem saber quem ele é, para sair xingando polícia, todo mundo justifica, é a paixão. Para tacar copo na cabeça de todo mundo, que é inclusive uma das tradições recentes que surgiu no Vasco, e que eu não vejo problema nenhum na hora do gol extravasar e tacar a cerveja para cima, mas não, quem frequenta a arquibancada de São Januário sabe que hoje a cerveja não é jogada para cima na hora do gol e sabe que os copos cheios de cerveja são arremessados para frente, machucando pessoas. Como eu tive a oportunidade de ver pessoas do meu lado tacando, prejudicando um vendedor, tacando o seu isopor e machucando várias pessoas à frente da arquibancada. E a justificativa disso tudo qual é? É a paixão. É porque o cara deixou tomar o gol. Então agora taca-se cerveja no Vasco quando se faz o gol, taca-se cerveja no Vasco quando se perde o gol, taca-se cerveja no Vasco quando leva o gol, taca-se cerveja no Vasco quando quase leva o gol, taca-se cerveja no Vasco quando acerta o passe, taca-se cerveja no Vasco quando erra o passe, taca-se cerveja no Vasco quando acerta o cruzamento, taca-se cerveja no Vasco quando erra o cruzamento, taca-se cerveja no Vasco quando se está feliz, taca-se cerveja no Vasco quando se está fulo da vida, taca-se cerveja no Vasco quando você não quer, tem nada para fazer. E aí você acerta cabeças de crianças, cabeças de pessoas, cabeças de idosos, né? E, inclusive, prejudica vendedores, como foi o caso quando eu vi que tacaram um isopor cheio de bebidas por um momento ruim, né, do jogo que eu estava, em que o Vasco não estava bem, né? Então, tudo no futebol se resume a essa paixão, a essa passionalidade. Então, no futebol, a paixão, a passionalidade justifica tudo para o torcedor. Xingar a pessoa, ir nas redes sociais da pessoa, xingar os familiares desse jogador, desse atleta, desse profissional, né? Exigir que as coisas sejam mudadas, porque o torcedor ele deixou de ser alguém que torce para o time. Ele agora virou um consumidor do clube. Então ele exige, ele é um cliente. E ele tem sempre a razão. Ele tem sempre a razão. Por isso que nós, atendendo às pressões, trocamos 54 vezes treinadores no século. E ganhamos conosco esse título. Ao lado deles, ganhamos conosco o título de clube, dentre os 12 grandes, mais vezes rebaixados nesse século, e que mais Série B jogaram dentre os grandes. Olha que legal. Porque cedemos essa passionalidade do torcedor. O torcedor que hoje virou especialista em preparação física. O torcedor que hoje virou especialista em direito desportivo. O torcedor que hoje virou especialista em tática. O torcedor que hoje virou especialista em ligamentos cruzados do joelho, em menisco. Gente, a paixão não pode ser justificativa para tudo. A gente estava vendo agora quarta-feira
o Anderson Conceição, que foi um cara que foi contratado, ele não foi botar arma na cabeça de ninguém para jogar no Vasco. Porque essa é a desculpa que usam com o Pedrinho, né? Dizer que assim, olha, o Pedrinho ninguém pediu para ele vir, ele veio porque ele quis. Mas também o Anderson Conceição não foi botar arma na cabeça de ninguém para jogar no Vasco. Quando jogou, fez o que era possível, dentro da capacidade dele. E vimos ele lá torcendo contra o Fortaleza, celebrando muito. Porque já disseram na sua entrevista, quando foi contratado, que é torcedor do Vasco, que sempre foi torcedor do Vasco. A honra em vestir a camisa do time para o qual ele torce. Mas acharam por bem ameaçar o Anderson Conceição, quando ele era jogador do Vasco, e colocar em risco, ou pelo menos dar-lhe o sentimento de estar em risco, tanto a ele quanto a sua família. Baseado no quê? Na paixão. A paixão baseia tudo isso. É a paixão que faz com que nós peguemos jogadores de 17 anos e crucifiquemos ele, intimidemos eles e façamos com que eles não joguem. O Estrela agora, já tem gente dizendo que o Estrela é de vidro. Ontem eu vi uma live, ontem no dia 4 de julho, eu vejo live, gente, de todos os segmentos. Eu vejo live, inclusive, dos segmentos políticos aos quais eu sou completamente contra. Porque eu gosto de escutar o que se fala sobre o Vasco. Eu gosto de saber. Eu não gosto só de opinar. Eu gosto de saber e perguntar para as pessoas que vivenciam para que elas me digam se faz sentido ou não. E eu escutei numa live ontem que a lesão do Estrela, por congênita que é, já mostra o despreparo de toda a equipe médica do Vasco desde a base. Porque já deveria ter sido descoberto lá na escolinha, quando ele chegou para jogar no Vasco, ele tinha essa lesão congênita. Gente, que base é essa? Que base é essa? Me digam no Brasil que base é essa? E quando entra o jogador, ele faz uma análise sobre todas as possibilidades de lesão que esse jogador tem. Quantos jogadores no Brasil e no mundo descobriram doenças congênitas que lhe impediram, lhe atrapalharam, ou com as quais eles conseguiram conviver, já sendo profissionais de futebol? E tem gente criticando toda a equipe médica dessa gestão e das anteriores por não terem descoberto a tempo a lesão congênita que o Estrela tem no seu joelho. Isso é um absurdo. E a gente precisa, como no mundo profissional, conviver com os absurdos. Só que a gente precisa dizer que o absurdo é absurdo. Conseguem compreender isso? O absurdo, ele é absurdo. Não é porque a gente não vai deixar de conviver com ele que ele deixa de ser um absurdo. É um absurdo você criticar médicos dos últimos 5 anos do Vasco por não terem descoberto uma lesão congênita que o jogador Estrela tem no seu joelho. Muitas doenças congênitas, nós que não somos atletas, descobrimos ao longo da nossa vida. E que só aparecem, só se evidenciam quando nós estamos expostos a determinadas situações. Então, que julgamento é esse, gente? Pelo amor de São Januário. Pelo amor de Pai Santana. Que loucura você ouvir isso. Que vontade é essa de tornar o Vasco pior do que ele já é? O Vasco tem tantas razões para ser criticado nos seus últimos 20, 30 anos. E você vai escolher uma situação que não justifica essa crítica para dar mais uma criticada. Então, por isso que muita gente me pergunta lá no ex-Twitter, por que eu pego no pé da torcida? Porque eu acho que a torcida atrapalha o Vasco. Eu acho que boa parte da torcida, sobretudo as de redes sociais, atrapalham em muito o Vasco. Atrapalham em muito. E não é porque nos últimos 4, 5 anos que virou essa moda benéfica de lotar São Januário, de levar o time no braço, porque isso, gente, não é padrão no futebol brasileiro. Eu outro dia coloquei lá no ex-Twitter que 98, ano do centenário, num ano em que cabiam pelo menos 35 mil pessoas e que na final couberam mais de 42 mil pessoas em São Januário, na fase de grupos da Libertadores, no ano do centenário do Vasco, a nossa média foi de 10 a 11 mil torcedores por jogo.
tendo jogo que não chegou a 1.000 torcedores. Busquem lá na minha timeline do ex-Twitter. Tá aqui, ó. Freud Irônico. Busca lá. Era normal ver grandes times campeões jogando para 3, 4 mil pessoas. Isso era normal no Vasco. A gente tem um movimento, inclusive, por parte de uma torcida organizada que se propôs a torcer simplesmente, em qualquer circunstância, qualquer situação, só a torcer, e que contribuiu decisivamente para levantar esse movimento de, olha, vamos apoiar em qualquer situação, vamos torcer, vamos lotar São Januário sempre, o que é belíssimo, diga-se de passagem. Mas essa torcida hoje está sendo perseguida por outras torcidas organizadas, como foi mostrado aí em vários vídeos no jogo contra o Fortaleza. A torcida organizada Ira Jovem indo violentar, partindo para a violência, sem nenhuma razão sensata, senão a tal da passionalidade, atrás da Guerreiros do Almirante. Que é uma torcida que se inspirou em torcedores de um país onde se gosta de futebol. E essa é uma tese que eu defendo. O brasileiro, ele não gosta de futebol. O brasileiro gosta de ser campeão. O brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro gosta de ir na boa. O brasileiro não gosta de futebol. Quem gosta de futebol é argentino. O argentino, quem acompanha futebol argentino, quem vê jogos do futebol argentino, sabe que muitas vezes o seu time está perdendo, está sendo goleado, e os Barra Bravas não param de cantar. Porque o torcedor argentino, e ele tem vários defeitos, eu não estou aqui, vão dizer que são racistas, são racistas. Agora, você acha que não tem racismo no futebol no torcedor brasileiro? Tem. Em São Januário não tem racismo? Pô, se tem. Pergunta a Cristóvão Borges, né? Perguntem a Léo, né? Perguntem a jogadores que passaram por lá. Vocês vão ver muita situação de racismo dentro de São Januário, sim. Mas, enfim, esse não é o foco do nosso debate aqui. Os poucos que estão me ouvindo, a gente precisa entender que a torcida argentina gosta de futebol. Ela gosta de acompanhar o clube na primeira divisão, no campeonato Apertura, no segundo campeonato nacional, no modelo, quando está dentro do promédio, quando está prestes a cair, quando não está, eles acompanham. Então, torcedor que gosta de futebol aqui pela região é torcedor argentino. O brasileiro não gosta de futebol na média. O brasileiro gosta de ser campeão. O brasileiro gosta de ganhar, o que é diferente. Tanto que nós vemos aí várias vezes esportes, né, que passam como vôlei, judô, basquete, que passam a maior parte dos seus jogos sendo feitos às moscas, para quando chegam nas suas etapas finais, termos Maracanãzinho, Estádio Ibirapuera, Mineirinho e todos os mais abarrotados. Porque o torcedor do esporte no Brasil, ele não liga para como é o esporte, ele não acompanha o esporte. Ninguém sabe como é que tá a nossa fadinha do skate, ninguém acompanhou ela. Agora em 2024 tá todo mundo doido para acompanhar. Ninguém sabe quem são os judocas que vão representar o Brasil em Paris, né? Eu não sei nem se o pessoal sabe que o futebol masculino não vai participar das Olimpíadas de Paris. Sinceramente, eu nem sei se tem gente que já se deu conta disso. Ou se o pessoal está achando que vai dar para torcer ainda pelo futebol masculino, né? Porque pelo feminino a torcida é sempre lastreada em críticas, né? É sempre um elogio advindo de um mais, contudo, porém, todavia, de que para elas é mais fácil, para elas é diferente, ainda é amador, coisa e tal. Claro que é amador. O clube mais rico do país, que ganha bilhões, acabou de encerrar com as suas categorias de base do feminino, né? Tem dinheiro a dar pelo ladrão. Você espirra quando chega na sede do clube, sai dinheiro. E eles decidiram acabar com a categoria de base do futebol feminino. Então é óbvio que não é tudo amador, é tudo amador, e eu me orgulho muito do Vasco de que esteja agora assegurado já
a participar da Série A2 do Campeonato Brasileiro e de que nós tenhamos um futebol feminino profissional. Espero que isso se mantenha. Profissional. Não é um futebol feminino perfeito. Não é um futebol feminino que não esteja sujeito às políticas do clube. É um futebol feminino profissionalizado. Com profissionais de diversas disciplinas em prol das atletas, para que elas possam render o máximo possível, inclusive nas quartas finais decisivas da Série A3, para assegurar a sua vaga, venceram o Curitiba num 10-2 em jogos agregados, 5-1 aqui em São Januário, 5-1 lá no Couto Pereira. Então, pessoal, a paixão ela não pode ser justificativa para tudo. Nem para a gente assegurar que o Rafael Paiva está pronto, embora tenha sido o único dos 3 treinadores que estiveram à frente do Vasco em 2024, ou seja, o Vasco já manteve a sua média do século. Tá? Se por acaso for efetivado o Rafael Paiva ou vier um novo treinador, o Vasco já supera a sua média. Né? Mas na prática a gente já superou, porque a gente já teve 3 treinadores à nossa frente. Hoje o treinador do Vasco é o Rafael Paiva. Então a gente já teve Ramon Dias, já teve Álvaro Pacheco e agora tem o Rafael Paiva. Desses 3 treinadores, o melhor que performou até agora conseguiu pontos importantes, né? 10 dos 14 pontos, avançou na Copa do Brasil contra um time bastante difícil, venceu esse time de novo, deu padrão de jogo, deu tática, como dizem os entendidos, os melhores canais que eu acompanho sobre o Vasco, falando sobre tática, é o Rafael Paiva. E beleza, eu acho que ele está no caminho para virar o nosso treinador mesmo. O meu ponto é, se ele pega como Tite pegou, como Fernando Diniz pegou, como Filipão pegou lá no Galo, como Pessolano pegou no Cruzeiro, uma má fase de pegar aí 2 derrotas e um empate, e assim, perder do Inter é bastante plausível lá no Beira-Rio. Ganhar do Corinthians hoje, para mim, é o melhor momento para o Vasco ganhar. E eu realmente acredito que o Vasco vai ganhar do Corinthians na próxima quarta-feira. Mas perder para o Corinthians é historicamente natural. Porque a gente não ganha do Corinthians nem em momentos que o Corinthians estava muito mal. E lá adiante, mais à frente, se nesses 3 próximos jogos o Vasco não consegue uma vitória, todo mundo que está pedindo para efetivar o Rafael Paiva vai ser aquela galera que vai estar pedindo para trazer um treinador sério. E aí vem aquela virilidade do futebol, né? Em que vão se referir aos órgãos genitais masculinos, que precisa ter né? Os testículos grandes, né? Para poder assumir. É essa mesma galera. Então, o que eu defendo da lua de mel que existe hoje entre Rafael Paiva e a torcida é que os profissionais que cuidam do futebol do Vasco estejam alinhados para assegurar que o Rafael Paiva está feliz e tranquilo em fazer as coisas como ele está. Ouvindo as suas questões, ouvindo os seus pleitos e os seus anseios. E verificando o que é possível fazer. Se isso estiver alinhado, se o Rafael Paiva estiver feliz à frente do clube, se ele continuar desempenhando e performando bem, eu acho que tem tudo para performar bem. Inclusive, eu acho que a gente tem muitos pontos para fazer antes da chegada dos reforços. Eu acho que esse elenco do Vasco de hoje, do dia 5 de julho de 2024, não é um elenco para lutar contra a zona de rebaixamento. Esse elenco, eu repito, não é elenco de 6-1, não é elenco de 4-0 contra Criciúma e Flamengo, respectivamente, nem é elenco de 4-1 em cima de São Paulo. Esse elenco é o 2-0 sobre Vitória, é o 1-1 com o Botafogo podendo ganhar, é perder para o Fluminense 2-1 porque houve equívocos da arbitragem quando merecíamos ter pelo menos empatado aquele jogo. É um elenco para vencer o Fortaleza, sim, com sobriedade e tranquilidade dentro de casa. E para enfrentar uma dificuldade com consciência de si, quando for jogar no retorno
lá no Castelão. Então, esse elenco, para mim, ele não briga para rebaixamento, não. Eu não vejo esse elenco como um elenco para brigar por rebaixamento. E vão chegar os reforços. Então, eu acho que Rafael Paiva, à frente desse elenco, tem condições de pontuar até que a janela se abra e os reforços que de tão perto estão, que nos agoniam, eles possam, enfim, vestir a camisa do Vasco e jogar. Agora, é importante entender que quem está vindo do futebol europeu, quem está vindo de tempo parado, quem está vindo de futebol que a competição é diferente, vai levar tempo. Paier levou tempo. É preciso entender que Coutinho vai levar tempo. É preciso entender que Souza, se jogar o que se promete, vai levar tempo. É preciso entender o que vai ser o Alex Teixeira. Eu realmente não sei. É uma incógnita para mim. E é preciso entender quais são os outros reforços que virão. Fato é que eu vejo um Vasco mais forte, mais encorpado para disputar o segundo turno. E isso tem que encaixar. Já vi grandes times não encaixarem, como vi times muito contestados. Já exemplifiquei o caso de 97. Outro dia vi no Atenção Vascaínos, o Flávio Dias fez um paralelo muito interessante com o time de 2011, que foi muito contestado quando o Ricardo Gomes veio, assim como o Alexandro, assim como o Éder Luiz, assim como o próprio Diego Souza, chegaram aqui sob forte contestação e encaixou, organizou. Tivemos um momento aqui meio duro contra o Atlético Paranaense, e depois fomos lá, vencemos. Avaí a mesma coisa, fomos lá, vencemos. Curitiba fomos lá e fomos campeão. E só não fomos campeão brasileiro por causa da arbitragem. Então esse time precisa, ele vai ser mais encorpado, eu não tenho dúvida. Agora ele precisa encaixar. Ele precisa encaixar. E da minha parte, o que vai ter? Vai ter torcida. Para que ele encaixe, para que ele dê certo, para que a cada jogo o Rafael Paiva se confirme mais aquilo que ele mostra o potencial de ser. É um cara que vem de uma base muito vitoriosa como é a do Palmeiras. Quem vê os jogos do Palmeiras vai vendo a sua base, né, tudo que ela já fez. É um cara que conseguiu muitos feitos interessantes na base do Vasco e que está se mostrando cada dia mais um profissional para estar à frente do comando do Vasco. E eu acho que isso pode ser feito de forma sem ser assodada. A discussão, para mim, se ele é efetivo ou interino, ela, para mim, a não ser que seja um problema para Rafael Paiva. Aí a diretoria tem que agir. Se for um problema para Rafael Paiva, tem que agir. Porque ele é um empregado do clube, e se isso é um problema para o empregado do clube, cabe à administração gerenciar isso. Agora, para mim, para eu, Rafael, enquanto torcedor do Vasco, saber se ele é interino ou efetivo, pouco me importa. Enquanto ele está performando bem, vou torcer para ele, vou torcer para quem está trajando a camisa do Vasco e vou torcer para esse time voltar a se encaixar. E eu tenho certeza que esse time tem tudo para nos dar mais tranquilidade do que nos deu até agora. Só conseguimos com o Rafael Paiva. Eu espero que a gente não amplie muito mais a nossa média de troca de treinadores por ano. Tá bom? Vamos finalizando então. O Vasco é de todos, mas aqui, nesse debate, é Vasco para poucos. Obrigado, a gente se vê em alguma outra oportunidade por aí. Saudações vascaínas. Tchau, tchau.